Boa noite. Agora sim, segunda-feira, dia 30 de agosto. Estamos chegando para mais uma live, a última live da nossa semana, Viver Bem de Nutrição Saudável. Hoje nós vamos falar sobre reganho de peso após a cirurgia bariátrica. Quem vai conversar com a gente é a Rita Medeiros, nutricionista que faz parte da equipe do Dr. Nelson Santos Neto, né? Uma equipe que já operou muita gente, né? Orienta aí muitas pessoas nessa questão da cirurgia bariátrica. E como é que é essa prevenção do reganho de peso? Porque tem muita gente que faz bariátrica, depois de um certo tempo volta a engordar. E como prevenir isso? A nutricionista pode trazer todas as orientações. Deixa eu ver se Rita já chegou por aqui. Não tô vendo, vim Interal. Não sei se Rita vai entrar pela Interal ou pelo dela. Deixa eu só aguardar se ela vai entrar, porque aí a gente começa esse bate-papo. Deixa eu já até fixar o comentário aqui, para quem for chegando já saber que é qual o tema da nossa live. Como prevenir o reganho do peso depois da cirurgia bariátrica. Tô vendo que tem muita gente chegando aqui. Quem já fez bariátrica, bota a mãozinha assim pra cima. Fala se já fez, compartilha aí como é que foi essa questão da manutenção do peso, se tá tudo ok. Se tem dificuldade para manter o peso após a bariátrica. Rita não chegou ainda. Patrícia, você tá aí? Você pode ver. Ah, chegou agora. Tô vendo a Rita agora. Deixa eu já convidar a Rita. E já quero dizer para vocês que amanhã, né, dia 31, é o dia da nutricionista. A gente vai lançar o e-book. O e-book Guia Viver Bem, exatamente com a compilação de todas as informações que foram abordadas aqui nessa semana. Vocês vão poder baixar gratuitamente o e-book. Já mandei o convite, Rita. Esperando você aceitar. Pronto. Oi, Juliana. Ritinha. É que estava no outro Instagram e eu não percebi, estava no da Interal. Ah, isso já aconteceu comigo. Eu já entrei ao vivo do meu, achando que estava aqui no Viver Bem. Faz parte. Faz parte. Tudo bom, Rita? Escolhemos esse tema do reganho de peso. É muito comum o reganho de peso ou não? Mais ou menos, acontece. Existe uma estatística significativa. Após 2 anos de cirurgia bariátrica, alguns pacientes começam a reganhar peso. Mas hoje, com esse aprendizado de que existe essa possibilidade de reganho, isso tem acontecido cada vez menos, porque tem ocorrido uma conscientização maior por parte dos pacientes. Eu acho que acontecia mais no começo, quando não se sabia ainda que teria esse reganho. Certo. O interessante, Rita, é porque a cirurgia bariátrica geralmente é o último recurso que a pessoa encontra. A pessoa está ali brigando, já fez várias dietas, emagrece, depois engorda de novo e vai para a cirurgia bariátrica. Eu acredito que muita gente vai para essa cirurgia acreditando que aquilo ali é o definitivo, né? Que vai fazer a cirurgia e que vai ficar magro para sempre. Mas aí entra a questão do estilo de vida que faz diferença, né? Não existe nada milagroso, nem a bariátrica. Nem a bariátrica. É tanto que o reganho de peso é a complicação tardia mais importante da cirurgia bariátrica. E existe uma coisa importante também, Juliana, é o preparo desse paciente para a cirurgia bariátrica. Então, os estudos mostram que os pacientes que são acompanhados por equipes, eles têm um melhor resultado, porque existe todo um preparo pré-operatório, uma conscientização maior desse paciente do que ele vai aprender, mudar estilo de vida para que ele tenha ter resultados positivos. É completamente diferente de um paciente que não tem esse acompanhamento. Muda muito, né, a rotina, mas Rita, vamos começar trazendo só assim, você como nutricionista de uma equipe de cirurgia bariátrica, essa questão da obesidade. A obesidade é um problema muito grande enfrentado no mundo inteiro, né? E as pessoas que chegam para a cirurgia bariátrica, como eu falei ali no início, são aquelas pessoas que já tentaram de tudo. Como nutricionista, como é que você vê esse quadro? A obesidade realmente é um motivo de preocupação? Grande. Existe uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, Juliana,
que em 2025, 2,3 de bilhões de pessoas vão ser obesas. Então, é um número bem significativo. Vão ter sobrepeso, e 700 milhões vão ser obesos. Então, é uma preocupação mundial a obesidade. Então, a cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta que tem mostrado que, a longo prazo, traz os melhores resultados para o paciente. Não só em relação à perda de peso, mas em relação à melhora das comorbidades, as pessoas passam a ter um estilo de vida melhor. Mas para que isso perpetue ao longo da vida, também precisa ter um comprometimento maior por parte do paciente. Existe aquela questão, fiz a cirurgia bariátrica, o risco de ficar desnutrido acontece, a pessoa precisa suplementar, tem que ter muita suplementação, já que você não vai conseguir comer tanto? Existe, logo no pós-operatório imediato, existe toda uma suplementação de proteínas, porque os pacientes... Por que eu tenho que suplementar proteína? A proteína, ela é muito importante para o paciente, porque o controle metabólico é importante para esse paciente. Então, se você perde muita massa magra, quem é metabolicamente ativo? A massa muscular. Então, se você acaba perdendo muita massa magra, isso é um dos fatores que você poderá ter reganho de peso. Então, é muito importante suplementar proteína, porque o paciente ele não consegue ingerir, devido ao tamanho do seu estômago, a quantidade de proteína que ele necessita. Entendeu? Pelo menos no primeiro ano. E a deficiência de vitaminas, ela acontece, vitamina do complexo B12. Por quê? Porque o fator intrínseco, ele fica excluso do processo do bypass. Então, o paciente precisa suplementar B12, precisa suplementar vitamina D, cálcio, então, e suplementar vitaminas e minerais ao longo da vida. Porque quem regula o nosso metabolismo são as vitaminas e os minerais. E daí o papel da nutricionista, né? Porque aquele paciente que faz a cirurgia e depois emagreceu e acha que está tudo bem e deixa a nutricionista para lá. Qual o risco que esse paciente corre? De reganho, exatamente, porque muitos não mudam o padrão alimentar, porque essa questão, Juliana, do reganho, ela é multifatorial. Então, é por falta de mudança de comportamento, sedentarismo, o paciente fica muitas horas na frente da televisão, passa a comer mais fast foods. Existe a questão hormonal, o hormônio da grelina, que ajuda muito no começo da cirurgia, que é o hormônio da fome. E você fica sem fome nos 6 primeiros meses, mas depois volta a ter fome. Existe a questão da microbiota intestinal. Então, os pacientes obesos, eles têm um padrão de um filo de bactérias por comerem mais carboidrato. E quando eles operam, eles têm a oportunidade de ter um filo que ajuda a emagrecer, que seria a arquemância, uma bactéria que o obeso não produz. E só que se ele tem um padrão alimentar de carboidrato refinado, ele passa a não produzir mais essa bactéria arquemância, que favorece o seu emagrecimento e volta a ter um padrão alimentar inferior à pré-cirurgia. Então, às vezes, os pacientes me perguntam assim, Rita, eu não posso comer açúcar? Não é que o açúcar vai engordar você, é que o açúcar é uma caloria vazia. E o açúcar, ele vai alimentar as maus bactérias. Então, precisa ter um consumo importante de proteína, de fibras, que as fibras vão nutrir exatamente essas bactérias para ter uma boa produção de bactérias boas, entendeu? Então, é todo um contexto que faz com que esse paciente se mantenha magro. Rita, agora, como é que a gente sabe que topou ali na perda de peso e agora a minha preocupação é manter o peso e ter esse cuidado para não ganhar? Você falou que depois de alguns meses, é a grelina, né, que você falou? Isso. Que regula essa sensação de fome, volta, e como é que fica para o paciente conseguir manter o peso? A partir de quantos meses ou varia de um paciente para outro? Existe mais ou menos, no primeiro ano, os pacientes perdem peso, certo? A perda de peso, ela acontece até o final do primeiro ano, depois fica perdendo um pouquinho, estabiliza ao longo de 2 anos. É quando pode acontecer o reganho.
Então, vamos pensar assim, o que é que os estudos mostram? O paciente opera, ele fica com uma ingestão alimentar entre 1.200 e 1.500 calorias, eles conseguem manter o peso. Mas se ele tem uma ingestão maior do que isso, geralmente começa a acontecer o reganho, entende? Então, por isso que a gente estimula muito o paciente a fazer atividade física. E uma atividade física de resistência, para que ele não possa perder a massa muscular, diminuir essa perda, porque a massa muscular é que é metabolicamente ativa. Então, digamos que uma pessoa que come 1.500 calorias não me satisfaz. Eu vou comer 1.700, mas eu vou malhar todo dia para eu poder comer mais 200 calorias que eu vou gastar no exercício. Uhum. Então, são vários os fatores. Então, dormir bem é importante, se alimentar, as boas escolhas alimentares é importante, exercitar-se é importante, você está com o seu emocional em ordem. Então, são vários pilares da vida normal. Eu digo muito ao meu paciente, olha, às vezes às vezes eu tenho uns pacientes médicos, eu digo, fulano, quantos anos você estudou para fazer medicina? 6 anos, 2 de residência, 2 de sei o que, eu digo, olha para isso, 10 anos você ficou estudando e quer emagrecer é milagre? Uhum. Entendeu? É isso, né? Então, Nessa semana aqui, o que a gente mais viu foi isso, que não existe uma fórmula mágica, tem que ter o comprometimento mesmo, né? O comprometimento diário, a constância. E aí a gente vai para a bariátrica, né? Que muita gente diz assim, não, então eu vou para a bariátrica porque eu não consegui de outra maneira. Rita, eu sei, estou vendo aqui que tem algumas pessoas que fizeram bariátrica, que eu conheço, que estão aqui acompanhando. Qual a orientação, aquele paciente que até já perdeu o peso, já está magrinho, mas ele começou a perceber que está sentindo mais fome, que está dando vontade de comer, aquelas coisas que não são tão saudáveis. Nessa hora, o que é que ele deve fazer? Essa consulta com a nutricionista ou voltar para a psicóloga da equipe pode ajudar? Né? Porque se você já enfrenta esse problema antes dele crescer, acho que fica mais fácil, né? De manter o peso. Muito mais fácil, inclusive, é porque os pacientes, geralmente, eles voltam regularmente, 3 meses, 6 meses, depois eles somem. Então, se você começou a ganhar peso, é importante voltar para a equipe, para lhe orientar, ver como é que está seu padrão alimentar, porque às vezes a gente trabalha muito o prato bariátrico com os pacientes. Então, o paciente que faz cirurgia bariátrica, 50% do prato dele deve ser proteínas. Então, 20% de carboidrato e 30% de vegetais, fibras. Então, a gente trabalha muito isso com o paciente. E quando eles voltam no retorno de 6 meses, que eu faço a anamnese alimentar, eles estão comendo muito carboidrato. Porque já era uma tendência pré-operatória comer muito carboidrato simples, gordura, entendeu? Então, sem perceber, vai começando o retorno. Também existem os grupos que eu acho que atrapalha muito os grupos que tem, que os pacientes trazem cada história maluca, que os pacientes sabotam a cirurgia. Eu comi leite condensado, não tive dumper. Então, existe muito isso, pessoas que sabotam a cirurgia e ficam assistindo nos grupos, eu vou fazer isso que eu também não vou ter problema, algumas pessoas. Então, é todo um contexto, né, Juliana? Então, se você sentiu que está reganhando peso, procura um profissional que vai lhe ajudar. Você, às vezes, nem percebe que está comendo errado. Entendeu? Rita, você falou aí como é o nome? Bumper? É de você ficar regurgitando, né? A comida ou não? Dá algum problema? Deixa só... Não, o dumping é quando o paciente come açúcar. Como esse açúcar chega muito rápido no intestino delgado, eles acabam tendo sudorese, taquicardia. Mas não são todos os pacientes que têm dumping. A maioria tem. A gente fica até feliz quando eles têm dumping, porque é um processo que vai ajudá-lo mais no controle de comer açúcar. Mas tem gente que consegue, que passa mal, né? Que fica com entalo. Como prevenir isso? E a minha dúvida, quem faz cirurgia bariátrica depois volta a comer normal? Como uma pessoa que não fez a cirurgia bariátrica? Ou não? A vida toda vai ter que ter um controle? Na verdade, se ele mastigar bem, volta. Assim, porque o que precisa
No começo, você tem um estômago pequenininho, então você vai ter que mastigar bastante. O pré-operatório é muito importante também, porque a gente trabalha muito esse processo mastigatório. Então, a maioria dos pacientes que têm obesidade, eles comem rápido, comem vendo televisão ou comem na frente do computador trabalhando. Então, a gente vai trabalhar esse comportamento para a pessoa, quando operar, já comer mais devagar. Hora de comer não é hora de ver TV, nem hora de estar no computador, nem no celular. Você tem que prestar atenção no que está comendo. Então, se ele chega no pós-operatório já com esse processo de reeducação, é fácil, ele não vai se entalar, ele não vai... Porque o entalo vem de comer rápido ou de você comer uma porção maior do que o seu estômago consegue. Entendeu, Juliana? Mas aí é uma curva também. Aquele paciente que trabalha bem o pré-operatório, ele tem quase que não vomita, porque às vezes os pacientes acham que é normal vomitar. Ah, não fiz cirurgia bariátrica, é normal. Não é normal. A pessoa pode evoluir sem nenhum episódio de vômito, desde que preste atenção no que está comendo. A única coisa que ele não pode fazer é tomar líquido junto do almoço, da refeição, entendeu? Porque se você toma o líquido no horário de comer o sólido, então você já ocupa muito espaço, você não vai conseguir comer direito. A Santana aqui dizendo que fez bariátrica há 14 anos, só recuperou 8% do peso. Como é que a gente sabe que deu certo a bariátrica? Dá para saber a partir de quando, Rita? Não, consegui eliminar todo o peso que eu precisava perder. E existe uma... não tem esse... Quando é que diminui também esse risco do reganho de peso? A pessoa fica mais tranquila. Então, quando é um sucesso, assim, o paciente tem um resultado excelente, quando ele perde 75% do excesso de peso que ele tinha. Então, um bom resultado é um paciente, Juliana, que fica com o MC abaixo de 30, digamos assim, porque a gente trabalha a cirurgia bariátrica muito com MC. Às vezes também o paciente quer ter um peso igual quando ele tinha 18 anos. As mulheres querem isso, às vezes, estão com 50 anos. Então, o MC de 20 a 25, 22,5 seria o ideal, mas na bariátrica a gente trabalha com 25 como sendo um peso ótimo, por causa de toda a questão corporal que o paciente tinha, né? Compleição. E, então, um IMC até 50 é um resultado bom. Ou a perda do excesso de peso até 50. Até 50%. IMC de 50 é superobesidade. O IMC até 50 é um bom resultado. E um IMC abaixo de 50 seria um paciente que teria um percentual de perda de peso abaixo de 50%. Seria um paciente que teria um IMC de 35, não é um bom resultado. Isso aí já seria uma falência do processo, entendeu? Aí o que faz? Percebeu, não deu certo a minha bariátrica, mas ele fez a cirurgia. Se a pessoa se empenhar muito, vai para o treino, como se não tivesse feito a bariátrica, ela consegue um resultado melhor? Consegue. Bem mais fácil. Por ter feito a bariátrica, né? Bem mais fácil. Primeiro, o paciente tem que pensar numa coisa. Se você recuperou um pouco do peso, provavelmente você pesava 100 quilos. Vai que você recuperou, está com 80, 85 quilos. Você tem que pensar também que se você não tivesse operado, provavelmente você estaria com 10, 15 quilos a mais. E que é muito mais fácil emagrecer depois da bariátrica do que quem não fez a bariátrica. Porque ele consegue fazer uma restrição calórica mais fácil. Por causa se voltar a se alimentar bem, tomar o suplemento de vitaminas e minerais, um padrão alimentar rico em proteínas e fibras, que essas fibras é para justamente nutrir essa microbiota intestinal, para que ela venha corroborar com isso, ele vai ter um resultado positivo. E voltar a exercitar-se. Então, se você pudesse comparar, assim, um paciente que não fez bariátrica e um paciente que já fez bariátrica, os dois têm que perder aí 20 quilos. Qual o percentual de facilidade de perder? Claro que vai depender do empenho dos dois. Mas se os dois agirem da mesma maneira,
Em quantos por cento o paciente que já fez bariátrica sai na frente aí Eu acho que nessa facilidade? 80%. Eu acho que uns 80%. Eu não tenho isso estatisticamente, mas pela a convivência de 21 anos dentro de uma equipe, aquele paciente que se esforça e volta a trabalhar esses padrões, ele consegue perder peso com sucesso. Uhum. Eu pergunto isso, Rita, porque eu imagino assim, não, a pessoa que chegou para fazer a bariátrica, ela já tentou várias dietas, aí fez a bariátrica, depois de um certo tempo engordou de novo. Eu imagino que na cabeça deve ser assim, não, nem a bariátrica comigo funcionou. E muitas vezes a pessoa vai e desiste, né? Não, não tem o jeito, desiste. Mas você falando isso é mais um motivo aí para as pessoas se empenharem, né? Não deu certo, por quê? O que é que eu fiz de diferente, né? Volta e tenta fazer, tenta mudar os hábitos, né? Eu acho que passa muito por essa questão do estilo de vida, né, Rita? Muito. E também de você acolher, não condenar. Entendeu? Você acolher bem esse paciente, mostrar que ele fracassou em alguns pontos e você vai realçar o que ele conseguiu de bom com a cirurgia. Não tem mais comorbidade, não mudou, sempre fica alguns pontos de ganho, entendeu, Juliana? E você acolher esse paciente, mostrando para ele que é viável, porque às vezes é como você disse, ele foi operar porque achava que a cirurgia bariátrica seria a última opção dele. E não deu resultado, assim, não teve o resultado que ele esperava, ele não conseguiu. E se ele chega e você já vai condenando por isso, realmente ele não vai ter resultado. Então, o acolhimento é muito importante. A gente saber que está lidando com pessoas e que tem pontos fracos e fortes. E vamos trabalhar os pontos fracos para ter os bons resultados. Isso acontece. Eu acho que o paciente, não, às vezes, eles não voltam com vergonha porque estão engordando. Então, não é para ter vergonha, é para pedir ajuda. Puxa, não estou conseguindo. E também o que acontece muito, Juliana, é que os pacientes se espelham muito nos outros. Meu amigo perdeu 28 quilos, eu só perdi 18. Então, ele tem que ver que ele é totalmente diferente do amigo dele. Metabolicamente, geneticamente, estilo de vida. O amigo dele fez exercício no pré-operatório, tinha um estilo de vida totalmente diferente do dele. Então, eu vejo muito em pacientes que não têm acompanhamento com a equipe, que meus pacientes vêm e dizem assim, doutora Rita, eu passei sua dieta para meu amigo que não foi para a equipe porque ele está com muita dificuldade de comer. Olha para isso. Então, eles ficam meio soltos, não sabem o que fazer e ficam comparando o resultado com os outros. Que ninguém é igual a ninguém, não é verdade? Verdade. E também Rita, você não pode estar usando a dieta do outro, que é totalmente diferente de você. a gente vê muito, né? Isso não só na bariátrica, mas em todas as áreas. Ritinha, chegou uma pergunta, hoje eu botei a caixinha de perguntas lá e a pessoa disse assim, que fez a bariátrica, só que ela não para de perder peso, já está muito, muito, muito magra. Como é que faz nesses casos? Então, Quando essa perda de peso não cessa e você realmente fica magra, fica com aquele aspecto de doente, o que fazer? então, com o tempo, eu não sei quanto tempo essa paciente fez cirurgia bariátrica, mas, na realidade, com o tempo, ocorre um pouquinho de reganho para esses pacientes que ficam muito magros. E esse é bem-vindo. Talvez ela não esteja comendo nos horários certos, não sei, entendeu? É bom ela procurar um profissional para avaliar isso. Porque depende do tempo que ela fez bariátrica. Ela está com 1 ano, com 6 meses, né? Porque os pacientes que não têm um IMC muito elevado e não se exercitam, eles começam, ficam bem magros. Talvez usar um suplemento de creatina, mas isso procurar um profissional para ver os exames, qual é o estilo de vida dessa paciente e tentar ajudar nesse processo. Porque você pode estabilizar essa perda. E a musculação ajuda também, né, nesse processo? Muito. Lá na nossa equipe, o doutor Nelson libera com 30 dias para fazer musculação. Porque a musculação ajuda você a não perder muita massa magra. É tudo que a gente quer, é o que o paciente não perca muita massa muscular. Então, Rita, o ideal, o paciente
decidiu fazer cirurgia bariátrica, vai que tem alguém que está assistindo aqui que pensa em fazer cirurgia bariátrica. Como é que é essa preparação, nutricionalmente falando? Vamos para a primeira parte aí. Como é que é? Como é a preparação do que a nutricionista faz com esse paciente antes da bariátrica? Antes tinha isso, né, das pessoas que queriam engordar muito para poder fazer a cirurgia. Hoje a gente já sabe que não precisa disso. Mas como é essa preparação para que o resultado da cirurgia seja bem sucedido? Então, a gente vai avaliar o padrão alimentar desse paciente, composição corporal, o estilo de vida de uma forma geral, detectar quais são as deficiências que ele tem para suprir isso no pré-operatório. Como a gente já sabe, por exemplo, trabalhar a questão do comportamento alimentar, a mastigação, melhorar, muitas vezes fazemos a suplementação no pré-operatório para que ele já opere com os exames ok, para que essas deficiências não ocorram de forma precoce. Trabalhando, como eu falei, a mastigação. A maioria dos pacientes hoje é o contrário, eles geralmente perdem peso para operar, um pouco de peso, que isso ajuda no processo da cirurgia. Uma perda de peso ali de 5 quilos, 3, dependendo de quanto o paciente pesa no pré-operatório, é sempre bem-vindo para o processo operatório. Então, existe todo esse preparo. E quando fica muito mais fácil de você conhecer o paciente no pré-operatório e de ajudá-lo ao longo do processo dele trabalhando esse padrão alimentar dele. E como o paciente quer operar, existe uma boa adesão no pré-operatório. Ótimo. Então, isso já facilita. E a nutrição, depois que a cirurgia faz, logo nos primeiros dias, também é algo que as pessoas têm muitas dúvidas, que as pessoas têm medo. Não vou ter que tomar só aquele copinho. Por quantos dias fica essa dieta líquida? Explica como é que é a nutrição desse paciente logo após a cirurgia bariátrica. Então, dependendo do procedimento, bypass ou sleeve, o bypass é 50 ml realmente, porque o estômagozinho tem uma capacidade gástrica de 30 ml a cada meia hora, e o sleeve é 100 ml, porque a capacidade gástrica do sleeve é maior. Mas não é muito difícil, porque eu tinha um paciente que ele dizia assim, eu tenho medo de fazer bariátrica e querer comer, ficar com fome. E quando ele operou, eu perguntei para ele, e aí, o que é que aconteceu? Ele fez, não, eu tomava um copinho, parecia que eu tinha ido para um churrasco. Então, você não sente fome. Claro que tem um pouquinho, 12 dias de dieta líquida, você sente a vontade de mastigar. Os pacientes relatam muito, a televisão só tem receitas, que eles ficam em casa nesse período. Ele diz que o maior problema é você ligar a televisão, porque só tem comida. E eles ficam assistindo as pessoas comerem o que eles não podem. Mas é assim, depois eles têm um processo de mais 15 dias cremoso, com 30 dias eles já comem a cada 3 horas, 45 dias uma alimentação saudável normal. Só os integrais é que a gente acrescenta com 3 meses, porque os alimentos fibrosos, eles dão muita plenitude e saciedade. E quando o paciente opera, a gente quer que ele coma, porque ele já come muito pouco, então ele precisa comer nos horários, realmente. Porque outra queixa do paciente, Juliana, às vezes eles não comem, por exemplo, tomar café da manhã, só vão almoçar. Muito tempo sem comer. E quando eles vão comer, acabam não conseguindo comer bem. Então, tem uns pacientes que ainda estão, tipo, primeiro ano de cirurgia bariátrica, ainda estão perdendo peso, aí voltam depois de um tempo e já querem fazer jejum intermitente, eles já querem fazer tudo que as pessoas que não são operadas estão fazendo. Muitos continuam com essa mesma visão de pré-operatório. Então é isso. Rita, se você pudesse resumir aqui dicas para esses pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, né? Além de todo esse cuidado que você falou no pré, esse cuidado depois da cirurgia, até os 3 meses depois que volta a se alimentar normal. Depois disso, se você pudesse resumir as principais dicas para que esse paciente realmente tenha uma cirurgia bariátrica bem sucedida
e não volte a ganhar peso, nem depois de um, nem depois de dois, depois de três. Estou vendo aqui uma paciente sua que você acompanha já há 6 anos, teve outra aqui de 14 anos que já fez bariátrica. Então, os conselhos da Rita? Se você pudesse resumir os principais conselhos. Então, olhar para ela como prioridade. Seja a sua prioridade agora. Então, cuide de você. Alimentar-se bem, procurar um profissional que possa lhe acompanhar, lhe orientar, de vez em... Por exemplo, o que é que recomenda? Você operou com 3 meses, voltar com 6 meses, com 9, com 1 ano, uma vez anualmente. Já dá para você dar uma checada como é que anda seu padrão alimentar, quais são suas dificuldades. Dormir bem. As pessoas dormem muito mal, vão para a cama muito tarde. Existe um padrão que todo mundo corre muito hoje, não é verdade? Então, você tinha que ir para a cama no máximo 11 horas da noite. 10 horas seria um horário perfeito. Exercitar-se, porque assim, Juliana, é tão interessante que o paciente obeso, ele tem muita energia, tem muita gordura, mas ele tem muita dificuldade de queimar essa gordura. Entendeu? Então, ele tem gordura, mas não usa. Ele oxida mal. Quando você compara, os estudos mostram, muito interessante, um gráfico de um paciente obeso e de um paciente que é magro, o magro oxida muito mais gordura do que o obeso. Mas quando esse paciente que é obeso, ele se exercita, ele passa a oxidar mais gordura, quase igual ao magro. Entendeu? Então, o exercício físico é muito importante. Fazer musculação, como recomenda a partir de 30 dias, é excelente. Eu tenho dificuldade de fazer musculação. Então, mas tem que fazer o exercício e trabalhar essa dificuldade. Nada é intransponível quando você quer. Começar a ver de outra forma, que aquilo traz um benefício para você. Então, exercitar-se, dormir bem, cuidar do emocional, ficar um tempo mais com o psicólogo, porque às vezes tem paciente que tem questões de Grace, que você disse, o Grace, que é comum nos pacientes que reganham peso, é aquele paciente que ele fica comendo o tempo todo, né? Nem beliscador. Ele não está com fome, mas ele sente a necessidade de sempre estar mastigando. E também tem aquele paciente que, por exemplo, almocei, e o meu prato bariátrico, se eu como, por exemplo, estou conseguindo comer 150 gramas, 75 gramas deve ser de proteína, de carne, frango, peixe, ou frutos do mar, carboidrato e vegetais. Sempre começar a comer pela proteína, que a proteína você já garante, porque se você começar a comer pelo carboidrato, o carboidrato, a digestibilidade é bem mais fácil. Então, você acaba comendo mais fácil. E quando vai comer a proteína, não consegue mais, já está saciado. Então, sempre começar a comer pela proteína. E não tomar líquidos. Eu ia falar alguma coisa do prato bariátrico que acabei me perdendo um pouquinho. O exercício, tomar os suplementos, porque muitas vezes a falta de nutrientes também contribui para o reganho de peso. Olha, é tão interessante que essa questão da grelina, ela diminui a sensibilidade do doce. Olha isso. Então, se você não consegue sentir muito doce, você precisa comer muito mais doce para ficar saciado. Não é? Trabalhar esse paladar em relação ao sabor doce. Usar as frutas, tangerina é uma fruta super doce, o abacaxi, tem muitas frutas doces. Então, trabalhar essa questão, o açúcar não é só engordar. Digamos, se você, como eu já falei, come 1.500 calorias, ok? O açúcar pode dar dentro das 1.500, mas sempre lembrar que ele é uma caloria vazia, que não agrega nada para você. É muito melhor outros nutrientes, porque você vai ter bactérias melhores. E isso vai lhe ajudar na manutenção da sua saúde e do seu peso. E cuidar da emoção, ter lazer, caminhar, encontrar amigos, porque a vida, a pilar da vida é esse.
saúde, né? Emocional, comer bem, dormir bem, exercitar-se. Não é só o peso que está em jogo. É você ficar bem de suas comorbidades, dormir melhor, que tem muitos pacientes que têm apneia e quando operam, passam a dormir muito melhor, tem uma qualidade de vida melhor. Então, digo muito para os meus pacientes, vejam o que vocês ganharam, quanto vocês estão bem hoje, para que vocês possam manter esse hábito para não ter reganho lá no futuro. Porque a gente quer vê-los bem a vida toda, não é só agora. Porque o primeiro ano da cirurgia é empolgante, eles estão magros, felizes, tá tudo certo. Depois de 2 anos é que vai começando a acontecer os problemas, que não é mais novidade, a vida já voltou ao que era antes. Mas de uma forma geral é isso, cuidar-se. Operou para ter qualidade de vida, então vamos buscar essa qualidade de vida. Ótimo. Rita, chegou uma pergunta aqui. Meu esposo fez cirurgia bariátrica há 2 anos. Ele é magro, mas bebe muito. Eu sempre escuto isso de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica que bebem, passaram a beber mais. Por que isso acontece? Existe uma estatística que as pessoas que já bebiam antes, quem tem histórico de beber, quem bebe eventualmente, raramente isso acontece. Mas quem tem histórico de beber, as pessoas trocam um pouco o alimento pela bebida, eles passam a beber mais. E isso já é estatisticamente comprometido. Como é que eu vou lhe falar? O problema do álcool é que ele é uma caloria vazia. Pode trazer algum prejuízo para a saúde dessa pessoa? Pode, leva a deficiência de vitaminas importantes. Por exemplo, pode depletar a vitamina B1. Pode também, quando o paciente perde peso, também pode ter problema de fígado, não é? Que ele perdeu muita gordura, esse fígado metabolizou muito aquela gordura, muita gordura e depois ele mantém um nível elevado de álcool. Juliana, é uma coisa que eu trabalho muito com os pacientes. Uma das grandes causas de reganho é a bebida. Por quê? Veja, 1 grama de açúcar, por exemplo, são 4 calorias. 1 grama de álcool são 7 calorias. Mas não é só o valor calórico. É que ele é vazio e ainda lhe rouba vários nutrientes. Então, essa pessoa precisa de ajuda. Ele precisa procurar ajuda para parar, diminuir pelo menos no final de semana e diminuir o máximo que ele puder, porque senão a tendência é aumentar esse processo de beber. Leva a deficiências nutricionais importantes, principalmente da biotina, que é uma vitamina B, muito importante para o processo neurológico. Sim. A longo prazo pode ter muitas consequências. A Tatiana está perguntando se a pandemia impactou a dieta dos pacientes bariátricos. Mudou alguma coisa na dieta? Os pacientes bariátricos tiveram que fazer algum ajuste nessa pandemia com dieta em termos de imunidade ou não? Na verdade, eu fui falar num congresso online exatamente de reganho em cirurgia bariátrica e eu vi uns estudos interessantes, que um estudo que teve em Portugal, em Lisboa. Eles compararam os pacientes que tinham feito cirurgia antes da bariátrica. Antes da pandemia. Desculpa. Antes da pandemia, 1 ano antes, e aqueles pacientes que tinham feito a bariátrica durante a pandemia. E os resultados foram muito diferentes. Então, foram piores resultados na pandemia, porque os pacientes ficaram mais em casa, ficaram mais ansiosos, ficaram mais sedentários, entendeu? Então, o resultado desse estudo mostrou que os resultados durante a pandemia foram piores do que pré-pandemia. A pandemia foi desafiante para todos, né? Foi desafiante para todos. Aqui, como a gente teve um tempo que parou e os pacientes continuaram muito no WhatsApp, a gente fez alguns atendimentos online, continuou esse atendimento que não era presencial online, os pacientes sempre estavam entrando em contato, não teve muita mudança, não. Aqui, também a gente não estudou isso. Estou mostrando esse estudo que eles fizeram lá em Portugal, que foi bem interessante. Que isso não aconteceu, como você falou, não só com os bariátricos, eu acho que com muitas
pessoas que tiveram que Com ficar todos, né? Com as crianças, com as com todas. Foi crianças, uma com mudança muito todos, drástica na rotina. de todos, mas principalmente pessoas ansiosas, né, que ficam sem trabalhar dentro de casa, sem poder andar na frente da televisão, passaram a comer mais, passaram a praticar Uhum. mais o grazing, como se chama, comer continuamente. Rita, muito obrigada. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Para encerrar aqui essa semana de nutrição, foram 8 dias, uma semana estendida, né? Porque só termina amanhã. Amanhã tem o lançamento do e-book. Tem mais informações para vocês sobre esse tema, né, Rita? No e-book, Rita Sim. preparou muita informação para vocês e eu quero agradecer a Rita. Eu que quero Agradecendo a você, eu agradecer. agradeço todas as nutris que passaram por aqui nesses dias, todo mundo que acompanhou. Foi muito bom, é muito bom passar informação nesse Eu quesito de alimentação, né, Rita? Muito importante. Luciana, eu digo muito ao meu paciente, o seu combustível é o alimento. Você sempre pensa, se você colocar uma gasolina ruim no seu carro, o que é que acontece com ele? Aí ele responde, estraga, dá problema. Eu digo a mesma coisa, é o alimento para a gente. Então, pensem nisso, né? Que seu combustível é o alimento. E vamos comer bem para viver melhor. E eu lhe agradeço a oportunidade também de estar aqui. Espero ter respondido as perguntas pertinentes e estou à disposição. Muito obrigada. Ó, Ivanilma aqui. Um beijo, Ivanilma. Ó, Ana Luísa, mandando um beijo para você. Rita, muito obrigada. Você correspondeu às expectativas, sim. Na verdade, você superou as expectativas, sempre trazendo muita informação. Porque quando a gente pensa em o que é que a gente fez nessa semana de nutrição, cada tema, a gente pensou em alguém que realmente fosse uma pessoa referência naquela área. E falar em cirurgia bariátrica, nutrição e cirurgia bariátrica, tinha que ser Rita, né? Tinha que ser Rita, não podia ser outra Obrigada, pessoa. Juliana. Obrigada, Um querida. beijo. Amanhã o Beijo. e-book vai estar disponível. Sigam nossas redes aqui no Guia Viver Bem, que amanhã à tarde a gente vai liberar esse e-book para todo mundo. Já quero lhe parabenizar, viu, Rita, pelo Dia do Nutricionista, que amanhã esses profissionais, vocês salvam muitas vidas, né? Uma profissão que, graças a Deus, a cada dia está mais em evidência, porque realmente, quem quer ter saúde, quem quer viver bem, tem que se alimentar bem, não tem outra forma. Não tem outra forma, querida. Obrigada por tudo. Um beijo, boa noite a todos vocês e Boa muito noite, Ju. obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, Rita. Tchau.